Olá, minha primeira entrevista e foi uma coisa maravilhosa, porque estávamos saindo de um fim de semana onde ficamos dançando e aprendendo muito sobre numerologia, um trabalho todo administrado, conduzido pela minha amiga Conchita Conceição Miranda, e que a trouxe para Curitiba para conduzir esse workshop, e com uma grande generosidade me concedeu esse momento e me permitiu gravar esse bate-papo maravilhoso. Vamos conhecer um pouco mais sobre Renata Ramos e as danças circulares que ela tão bem conduz. Forte abraço. Então, gente, depois de um fim de semana fazendo formação com a Renata, fruto de um trabalho muito bem elaborado de trazê-la e de administração da Conchita, nossa amiga, né? Que teve um trabalho todo de trazer Renata, de tudo. Agora eu tô tendo o prazer de fazer a minha primeira entrevista para colocar no meu Facebook. E muito obrigado, Renata, por você ter aceito. Obrigada a você, é um prazer. Então, A caminho do aeroporto. Estamos indo para o aeroporto e nesse espaço nós estamos fazendo essa entrevista, que eu acho que vai ser de utilidade para todo mundo, porque eu acho que assim dispensa bastante a apresentação, mas a Renata Ramos sem dúvida nenhuma uma das pessoas mais importantes para a dança circular aqui no Brasil, né? Se não do mundo, mas principalmente do Brasil, porque foi a portadora que trouxe e a dança circular já com 40 anos praticamente aqui, né? 40 anos lá na comunidade, quando o visionário, né, o Bernardo Vozin levou para a comunidade de Fino, está fazendo 40 anos lá. Aqui no Brasil veio mais ou menos em 84, então está fazendo 30 anos, 32 anos, né? 94, 2006, 2016, 2004, 2016, por aí. Por aí. Né? Então, e foi essa importância, então por isso que é bem. Mas, Renata, me conta um pouquinho assim. Hoje nós tivemos um trabalho que particularmente me interessa, porque como você sabe, eu uso muito as danças circulares, eu admiro as danças circulares, mas eu uso muito dentro do âmbito de educação. Certo. E o que eu gostaria de saber de você exatamente assim, como é que você que tem essa visão periférica, que milita em vários ambientes, como é que você vê essa questão da dança circular, o aproveitamento dela pelo potencial que ela tem, principalmente na questão da educação? Educação formal, educação de crianças, educação adultos, como um todo. Como um todo, como você vê isso? Eu acho que a dança circular, assim, sou muito apaixonada pela dança circular. Acho que me encanta tremendamente o poder que ela tem, o poder de trabalhar com danças e músicas de todos os povos. A gente trabalha com a diversidade para que uma pessoa se desenvolva, né, se conheça. Então, é abrindo os horizontes que a pessoa vai olhar para si própria. Então, isso é um prazer enorme. A dança circular, para mim, é a minha prática. E eu acho que para a educação, desde os pequenos até os adolescentes, os adultos, os mais velhos também, a dança circular, ela traz um instrumento para que você realmente se autodesenvolva, como eu já falei. Mas assim, por causa da diversidade, ela oferece uma gama enorme de possibilidades para que você consiga se educar em diversos conceitos, né, em diversas áreas. Então você se educa em valores para os pequenos, né? Valores assim como paz, como
respeito à diversidade, como fraternidade, dar as mãos, olhar nos olhos, tudo isso traz para muitos valores que estão faltando tanto nesse nosso mundo, né? Então, para os pequenos, a dança circular, eles vão trabalhar no lúdico, assim, de repente na brincadeira, mas está tudo ali embutido. Todos esses valores estão embutidos. Quando você está dando as mãos, brincando, olhando nos olhos, fazendo a parceria, prestando atenção no ritmo grupal, no seu ritmo individual, entrando num coletivo. Depois, assim, crescendo para os adolescentes que estão tão longínquos, sempre com o celular na mão. Então, também dar as mãos, tirar essa coisa da separação do menino e da menina, e você precisa saber cativar, né, esse povo todo. Então, daí nós temos o grande repertório, né, da dança circular, que permite que você escolha as danças especiais para cada idade. Aí nós temos os adultos, que são os que mais adultos, vamos dizer, de 21 para cima, até, né, até, vamos dizer, sei lá, de 21 em diante. Né? E daí entre os adultos, os médio adultos, os terceira, quinta, sexta idade, né? Isso daí é um prazer, porque a pessoa está lá com a sua vida diária, então ela vai procurar a dança circular por diversos motivos. Né? Então, às vezes a pessoa vai só dançar, ou as pessoas de repente vão dançar, se encantam e querem passar para os outros. E porque eu vejo muito seus trabalhos assim dentro principalmente da saúde. Da saúde. Você trabalha muito isso. Dentro, porque uma coisa é nós usarmos a dança circular como entretenimento. Isso. Né? Que é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, ela traz o entretenimento, a aproximação. Mas quando você vai para o campo da saúde, né, o que você explora com a dança circular? O que você pretende com a dança circular dentro desse campo? Olha, na saúde também é fantástico, né? Porque além do que você já falou, essa coisa do entretenimento é uma integração social. As pessoas vão, inclusive, para formar grupos, para se integrar novamente na sociedade. Então, vamos dizer assim, uma pessoa pegando um caso específico, uma pessoa que tem algum problema de relacionamentos ou síndrome de pânico, ou realmente está mesmo com uma pequena depressão, ela vai um pouco que obrigada uma primeira vez, mas a dança circular, a roda acaba apoiando muito essa pessoa, e a autoestima, que é uma das coisas mais importantes para a saúde, poder, né, para a nossa saúde poder realmente estar bem, né, para a gente poder estar bem. Essa autoestima, ela fica assim mais sólida, né? A pessoa deixa de se sentir sozinha, ou de se sentir abandonado, de se sentir muito triste, e entra num grupo que vai apoiar tremendamente aquele momento dela. Depois, para as pessoas todas, a dança circular é uma meditação ativa. Então, nesse nível assim de centramento, isso faz um bem enorme para a gente se sentir bem, e a gente se sentindo bem, a saúde vai bem também. E, além disso, para a nossa memória, isso né? É legal. Para a memória é fantástico, porque você acaba tendo que prestar atenção nos passos, e as pessoas estão sempre repetindo as danças, então você está puxando pela sua memória. Todo um conhecimento que abre os horizontes, que abre os nossos poros, né? Abre os nossos olhos, né? Abre o nosso universo realmente. A alma se encanta. A alma se encanta, aquela alegria que parte de um ponto que não é uma euforia, é uma alegria que faz bem à saúde. É aquela química que a gente sabe que faz com que as células se sintam bem. É a alegria. Isso já está provado pela ciência, que a alegria é um ponto. Alegria é vida, né? É vida. Então, sendo vida, faz tudo de bom, né? E me fala um pouquinho também, você é responsável assim, pela formação de muita gente, muitos focalizadores. Eu até gostaria que você definisse também para algumas pessoas que não conhecem a dança circular, né, e tudo. Mas como é o seu trabalho assim, formando focalizadores? Como é que é esse o teu trabalho? Como é que você faz esse trabalho? Qual é o seu objetivo dentro desse campo da educação, de formar pessoas que vão educar? Certo. Eu acho assim, eu comecei já fazem mais de 20 anos.
E quando eu comecei, as coisas agora tão rápidas, né? Mas quando eu comecei, eu frequentei nenhum curso de formação para ser um focalizador. Então foi aquela coisa autodidata mesmo, de dançando, de procurando. O meu grande privilégio é de ser sócia da Trion Editora, Centro de Estudos, então eu pude começar a trazer as pessoas de fora também. E ao mesmo tempo que eu trazia, eu me formava, eu conhecia, eu me inteirava. Sempre fui muito também a partir das minhas possibilidades financeiras para a comunidade de Findhorn, na Escócia, onde eu bebi de toda essa sabedoria da dança circular. Então, com a minha experiência, em 2004, um pouquinho antes, em 2002, eu comecei com alguns passos para curso para focalizador. Eu comecei uma formação porque eu achei que as pessoas, como o movimento cresceu muito, as pessoas estavam precisando de mais embasamento. Certo. Somente porque o movimento cresceu. Então eu achei que as pessoas eu poderia oferecer minha experiência e ter mais embasamento sobre as raízes, sobre as danças, sobre os passos, né? A cooperação, o sentimento de cooperação que a gente tem com as culturas quando a gente não traz tudo para o nosso bairrismo brasileiro. Então, olhar para todas as culturas e poder trabalhar com todas elas dançando. Então, a minha formação partiu desse ponto, mas eu fui me encantando tanto que trabalhar com grupos que eu nunca tinha trabalhado. Então, atualmente, a minha formação, depois de tantos anos, já são mais de 20 grupos por aí pelo Brasil. A formação que tem geralmente uns 7 módulos, de 6 a 7 módulos. O meu encanto com as pessoas, com os grupos, o meu aprendizado com a diversidade que nós somos, né? O quanto o meu encantamento com os grupos em tentar oferecer esse trabalho que eu gosto tanto, o quanto me ajudou também a crescer, né, como pessoa, porque eu fui aprendendo com os outros. Também tem isso. Então foi uma via de mão dupla mesmo. E nessa né? formação, porque eu tive o privilégio de fazer parte de um curso seu de formação. E eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho assim, sobre os módulos, como é que eles acontecem, como é que você estrutura o seu curso de formação. Então, isso daí já vai sair um livro logo mais. Vai ter um livro disso? Eu não sei se considero uma metodologia, mas foi algo que acabou saindo assim meio que intuitivamente. Eu sou uma pessoa que acaba fazendo e depois que eu vou ver, nossa, o que foi que eu fiz então, deu certo e tal. E a formação saiu assim com alguns módulos que eu achei que a gente precisava se encontrar durante alguns meses. E desde o começo eu coloquei no último módulo 4 dias juntos num regime de imersão. Então os módulos eu fui trabalhando assim como se fosse a vida. No primeiro módulo você vem com pessoas totalmente diferentes, então você precisa se encontrar. Então, com a dança circular, você vai se conhecendo, eu, o outro e o grupo. Eu trago um pouco de astrologia, um pouco dos elementos. Então, a gente vê os clãs, quem tem empatia com o que, as personalidades e tal. No segundo módulo, normal, trazer uma história, uma introdução à história da dança circular. Então, vem uma história da dança circular com as danças dos pioneiros. Falo de Bernard Vosin, que foi o visionário que começou esse movimento. Findhorn, que foi onde esse movimento foi acolhido e de onde se expandiu. Então é o pai e a mãe, né? E de todos os outros pioneiros, a filha do Bernard Vosin, Gabriele, Friedel Klock, e assim vai. Todos os que vieram para o Brasil, como é que começou. Então tem um módulo sobre a história da dança circular. Daí tem um segundo módulo, porque eu também não sou musicista, mas tem um segundo módulo que fala da consciência rítmica para uma pessoa que quer trabalhar com a dança circular. Então são fundamentos básicos, né? Escutar a música, o pulso, etc., para que uma pessoa possa ouvir uma música e trabalhar com as outras pessoas, porque cada pessoa tem uma maneira de aprender. Então isso a gente também percebe, né? Que nós estamos ensinando uma mesma coisa para vários tipos de ouvidos e pessoas que aprendem de maneiras diferentes. Depois da consciência rítmica, eu sempre venho com um módulo que eu gosto de trazer esse desafio de expandir a consciência. Então, como eu gosto demais da astrologia e da numerologia e da geometria, então eu trago esse módulo da numerologia para que a pessoa perceba que o seu universo particular é composto no coletivo de vários outros universos particulares.
e que o sentimento de compaixão, de amor pelo outro, precisa levar em conta todos esses universos. E a dança circular é perfeita para isso. Coletivo, né? É um movimento coletivo. Então, você precisa dar a mão na roda e querer estar com aquela pessoa, né? Então, essa abertura pela numerologia, para saber das personalidades, eu acho que é muito importante. Aí eu venho, às vezes, com um outro módulo, que eu trago um pouco das danças cantadas, as diversas possibilidades da dança circular, diversas tendências, as danças florais. Aí eu chamo alguma pessoa que consegue, que pode fazer isso também. Eu também posso, mas eu chamo mais um especialista, que nesse caso sempre foi uma grande parceira, a Estela Gomes. E depois venho com o último módulo, que eu falo da prática da dança circular nas diversas áreas da sociedade. Certo. Então, na educação, na saúde, no business, que é a sua área, né? No mundo corporativo. E trago mais alguns desafios com as danças contemporâneas, tradicionais. A gente vai entremeando. E daí, no último módulo, vem a imersão. A imersão. Que daí eu já pedi para as pessoas experimentarem uma focalização, escreverem alguma coisa, e a gente constrói junto uma didática. A gente constrói junto, mas assim, eu vou dando uma direção, mas é que elas passaram 6 meses antes, olhando, né? Vendo. Então, daí elas podem realmente olhar para os companheiros que vão focalizar, né? Porque daí nessa imersão tem a prática da focalização, e podem dar já uma opinião. E nessa opinião e nesse olhar já mais apurado para os seus companheiros, e também na escuta do que vão falar de si próprio, a didática é construída. Então, para isso, antes, para a gente ter esse momento de feedback, eu também chamo num dos módulos, no último módulo, esse meu amigo do Marcos Paulo Alves, né, que dá aquela apresentação, explanação sobre a arte do feedback. É muito importante, muito, né? Importante. Então, para a gente poder entender o que a pessoa não se conhece, como a pessoa se conhece, o eu conhecido, o eu, né, cego, aquela história toda da janela de Johari lá, né? E então é uma formação básica, e daí eu sempre falo que a pessoa vai sair dali é um começo, né? E é muito interessante que vem gente de todo tipo. Tem gente que já dança e quer ter um novo olhar. Isso. Tem gente que não dança quase que nada. Que está aprendendo a dançar. Então tem vários estágios, né? E a gente contempla esses estágios. Então, no final, eu tento fazer uma entrevista com todo mundo, assim, para poder realmente, particularmente, que a pessoa entenda em que estágio que ela está. Né? Se, por exemplo, ela veio muito crua para a formação, crua no bom sentido, no sentido de estar começando a dança circular, ela não pode se cobrar tanto, mas ela tem uma lição de casa na sequência, né? Para continuar fazendo. Ela precisa ver isso, precisa ver aquilo, etc. Tal. Então, é isso que acontece. Muito legal. E eu posso dizer, eu fiz a formação, passei por todos esses módulos, né? E foi um up, né? Melhorou muito, tive uma noção muito boa do que é a própria didática, né? Principalmente porque, como você falou, né? Eu trabalho com empresas. E quando você dá a dança circular dentro de empresa, existe um momento de grande desconfiança, né? Sim. O que é essa dança, como é que ele vai chegar a um ponto trabalhando dança? Perfeito. E eles vão... É um desafio, né? É bem interessante ver como é que as pessoas desconfiam do que não conhecem, né? Já tem um preconceito do que é. Mas então, é o seu curso. E para nós encerrarmos, eu queria só saber, assim, que nós possamos comentar, né? Quais são os seus próximos eventos, o que passos, o que está na minha cabeça, o que vem aí, o que já pode adiantar para quem está nos assistindo. Então, depois da formação vieram os aprofundamentos, né? Então eu gosto também demais de olhar para cada pioneiro e falar de cada um deles, para poder mostrar o trabalho que cada um fez, né? Para essa expansão. E eu tenho uma enorme vontade, quer dizer, é um sonho assim, na saúde em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né?
São Paulo a saúde está bem já disseminada da dança circular. A prefeitura abraçou, então, na área da saúde, já todas a Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Oeste, estão todas com muita gente trabalhando. Agora, já na educação formal, é mais difícil. Então, a grande história que eu estou bastante empenhada agora é tentar levar mais para as escolas, porque já tem muita gente levando, tem professores que são focalizadores, mas é que fica assim, são momentos pontuais, né? Então alguém da Secretaria de Educação, alguém precisava unir isso tudo e fazer talvez entrar no currículo das crianças, porque agora abriram para o currículo entrar dança, música, alguma coisa assim, então precisaria colocar a dança circular. Talvez já tenha gente mais jovem fazendo isso, gente que já está dentro da educação, numa escola, que seria o ideal. Mas eu estou pronta para apoiar isso daí. Eu acho que, como eu tenho meus netos já agora, né? E a gente vê esse mundo assim meio caótico, então totalmente individualizado, cada um na sua, mas também ao mesmo tempo uma grande rede, é um paradoxo, né? Porque é uma grande rede, mas ao mesmo tempo cada um na sua, né? Então sei bem como é que é isso, mas de qualquer maneira, eu acredito que a dança circular, mão dadas, olhos nos olhos, podendo parar um pouco, deixa o celular de lado, por favor, para de mandar mensagem, viver o aqui e agora. Um pouquinho, né, de perceber o outro. Porque e viver o aqui e o agora. E é o que eu sempre falo, é o seguinte, você só percebe a si através do outro. Só. Não é na presença do outro que você é. Você se faz, você pode ser. Porque você sozinho, você não se percebe. Quando você está sozinho, você é os seus pensamentos. Quer dizer, como é que você vai se ver? Você se enxerga através do outro. O outro te faz. E aí, de mãos dadas, olhando, olho no olho e essa coisa toda, aí você tem você se dá conta de que você de fato existe. Isso, exatamente, perfeito, é isso aí. E só queria uma última coisa, assim, esses dias você tinha perguntado antes, acabei passando, falando de outra coisa, sobre o focalizador. Né? Sim. O que é um focalizador? Por que não é um facilitador de dança circular, né? Porque a palavra focalizador vem de focus, de fogo. Fogo em latim. Olha. Então, fogo, focus, focalizador. Então, o focalizador de dança circular é aquele que está segurando uma chama para não se apagar. E que está segurando uma chama, mas para que todos estejam juntos. Então, falando nessa linguagem assim, talvez um pouco mais sutil, está segurando uma chama para a gente ter uma conexão com algo um pouco numa oitava superior, talvez, né? Então, a gente está numa oitava superior e essa chama, isso que a gente vê ou sente, que não tem palavras, é o que o focalizador quer quer oferecer para os outros. Por isso que o diferencial do focalizador, aquele que tem um embasamento, que tem já trabalhou bastante com a dança circular, a técnica já está lá, que realmente não quer somente dançar para si, quer que os outros aprendam, que saiba que a dança circular é um instrumento para viver em sociedade de uma outra maneira. É um dos instrumentos que existem para que a gente possa ser um ser humano vivendo em sociedade de uma maneira um pouquinho melhor, conviver. Então esse é o focalizador que tem esse diferencial. Ele está segurando uma chama, a chama que ele acredita, né? E que vai com certeza acender em todos os outros. Não sei se o palavreado fica muito assim esotérico, mas acho que é isso mesmo. E é isso que eu acho importante, acho que é isso mesmo. Porque você está falando, e por isso eu acho importante as pessoas que têm a vontade de conduzir danças circulares se preocupar um pouco com a formação. Perfeito. Né? Porque não é uma coisa de sair dançando. Não é somente dançar e ser legal, é também. É aquilo que nós estivemos conversando anteriormente, nesse final de semana. A dança circular é muito generosa. Então a gente pode ficar no nível de somente dançar para se alegrar, nossa, que bom, que delícia, parará, integração social e tal. Posso ir um pouquinho mais abaixo, entender um pouco mais da dança, mas posso ir muito mais fundo para que realmente eu encontre o meu centro, a minha fortaleza, o meu silêncio,
aquele pontinho lá que todos nós precisamos para viver, né? Para poder ter uma força para continuar vivendo. Então, acho que é por aí, né? Então, Renata, eu quero te agradecer muito essa sua gentileza Obrigada de passar a você. um pouco dessa mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Obrigada Para mim, assim, você vê, a gente sempre aprende, você tem sempre um momento. Para mim foi novidade, ouvi um monte de coisas novas e reacendeu outras que estavam meio adormecidas. Muito obrigado. Esse fim de semana foi ótimo com o seu curso numerologia fantástica. E agradecer muito. Eu gostaria de deixar seu contato para pessoas interessadas em informação ou alguma coisa, eu acho que era seria legal, né? Obrigada, legal. Sérgio. Então, eu sou no Facebook, eu sou Renata Carvalho Lima Ramos, né? Porque daí eu coloco meu nome inteiro. E o meu e-mail é renata.ramos@trion, que é o nome da minha editora. Trion é com M de Maria no final. Maria. trion.com.br. Legal. Então, gente, precisando, querendo conhecer mais sobre danças circulares, essa ferramenta que eu uso dentro das empresas, entre em contato, conheça um pouco o trabalho de Renata, porque realmente vai fazer diferença na vida de vocês, como tem feito na minha, né, que tem levado as danças circulares como ferramenta dentro de uma metodologia chamada palestra em roda, e a coisa toda funciona a partir da dança circular. Então, se você tiver curiosidade, se você se interessou, se tocou você de alguma forma o que Renata falou, entre em contato, eu tenho certeza, né, eu garanto que você está em boas mãos e você vai ter um futuro promissor fazendo danças circulares com Renata. Muito obrigado, Renata. Obrigada, Sérgio. Valeu. Estamos chegando no aeroporto Estamos agora, chegando, bora para São Paulo. Vamos embora para São Paulo. Abraço, Renata. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada.